continuidade, vamos ver o que acontece nesse problema, tá? Aqui a gente tem a variação de temperatura em um aquecedor. Eu tenho um aquecedor formado por um fio longo e homogêneo de raio R0 igual a 0,5 centímetros. Condutividade térmica K igual a 13,5 watts por metro vezes graus Celsius. E é usado para ferver água a uma pressão atmosférica pela passagem de corrente elétrica, como mostrado na figura. O calor gerado uniformemente no fio, como resultado do aquecimento devido à resistência a uma taxa de 4,3 vezes 10 na 7, tá? Watts por metros cúbicos. Tá? É um elevado, tá? Arrumem aí. Tá? Considerando que a temperatura na superfície externa do fio é 108 graus Celsius, obtenha uma relação para a distribuição da temperatura e determine a temperatura no eixo central do fio sobre condições permanentes. Tá? Então, como que a gente vai resolver esse problema? Tá? Bom, vamos pegar a nossa equação geral de transferência de calor, tá? Em coordenadas cilíndricas. Tá? Como eu não tenho variações ao longo de θ, eu também não tenho variações ao longo de z, eu vou ter apenas variações aqui ao longo de r. Então, eu vou ficar como se fosse uma transferência de calor unidimensional com o meu termo de geração de calor e também desconsiderei o meu termo de transferência no tempo, né? Porque eu não estou tendo nenhuma variação de temperatura no tempo, isso é um dado que é falado no problema. Bom, condições de contorno para esse problema, né? Ele tem um probleminha, que aparentemente é um problema para a gente resolver, que a gente tem a temperatura na superfície, certo? Mas a única informação que nos é dada é a temperatura na superfície. E aí a gente fica um pouco sem condições de contorno de temperatura para aplicar na outra superfície, porque a gente não tem, né? É tudo um fio, ou seja, ele tem temperatura na superfície igual dos dois lados, né? Se não tivesse igual dos dois lados, por exemplo, isso significaria que a gente tinha variações em θ, e aí a gente ia precisar considerar outras condições para resolver esse problema, certo? Mas como a gente tem variações apenas ao longo de R, né? Uma variação de temperatura, eu fico só com essa condição de contorno. Se a gente só utilizasse essa condição de contorno, a gente ia encontrar um problema indeterminado, porque a gente não ia conseguir resolver as duas constantes, né? Porque a gente tem aqui uma derivada de segunda ordem, logo a gente precisa de duas condições de contorno. Tá? Mas a gente tem uma condição de contorno que ela está escondida ali dentro, que ela não é dada. Porque eu sei que no centro, aqui quando meu R for igual a zero, eu tenho um ponto de máximo local, um ponto de máxima temperatura. Ou seja, a derivada da temperatura à medida que o meu raio, o limite que o meu raio tende a zero, nesse ponto aqui, ele vai tender a zero, né? Porque eu tenho um ponto de máximo local. Tá? Ou seja, em R igual a zero, a derivada, o meu dT/dr, vai ser igual a zero. Tá? E aí, bom, como que a gente resolve esse problema? Né? Nós vamos, então, pegar essa equação, né? Vamos reescrever, vamos passar esse E na R para cá, tá? E a gente vai ficar com dDr, né? R dt dr, certo? E aqui a gente tem esse R desse lado, então nós vamos passar aqui, né? Integrar essa relação aqui, vamos integrar isso aqui em relação a R, né? A primeira integral, isso aqui se mantém, né? Vem aqui, se mantém. Tá? E aqui a integral de R vai ser R ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Certo? Então, integrando uma vez, a gente obtém essa expressão aqui. Tá? E aí nós vamos guardar essa informação, né? Porque a gente sabe que em R, quando o meu R for igual a zero, eu sei que isso aqui tem que estar igual a zero. Certo? Então, quando o meu R for igual a zero, tá? Eu vou ter que 0 vezes, né? Porque o meu R é zero, né? O meu dT/dr também é zero, certo? Então isso aqui tudo vai ser zero, certo? Menos
energia gerada sobre K vezes 0 ao quadrado sobre 2 mais C1, isso aqui é zero. Isso aqui é zero, logo eu vou ter que o meu C1 vai ser igual a zero. Certo? Então eu consigo obter, né, que a minha variável C1 ela vai ser igual a zero. Tá? Bom, pegando essa expressão aqui e integrando ela, né, mais uma vez em relação a R. Tá? Então, integrando ela mais uma vez em relação a R, eu vou obter, né, a minha integral de t, né, vai ser t de r, tá? E a minha integral de r vai ficar r ao quadrado sobre 2, tá? Né, porque eu simplifiquei, né, passei aquele r, esse r aqui, né, a gente vai passar ele para cá dividindo, né? Então eu vou ficar, né, isso aqui vai dividir por r, desculpa, por r, e isso aqui também vai dividir por r, certo? Então eu vou ficar com C1 sobre r. Mas eu já sei que meu C1 é igual a zero, então eu vou ficar com 0 divididos por r, eu consigo simplificar essa expressão aqui, tá? Então, eu vou integrar essa expressão aqui, eu vou integrar em relação a r, eu vou obter que essa integral vai ser r ao quadrado sobre 2, com esse 2 aqui eu vou ficar com 4, certo? Mais uma constante de integração T2, tá? Então essa daqui seria a minha solução geral, né, para a temperatura ao longo de R, tá? E agora eu vou aplicar a minha condição de contorno que eu conheço, que é a minha temperatura na superfície. Então eu sei que em R igual a R0, né, eu vou ter a minha temperatura na superfície. Tá? Então eu vou ter temperatura na superfície, passo isso aqui para cá, temperatura na superfície mais energia gerada sobre 4K em R0 ao quadrado, né, vai ser o meu C2. E aí basta eu substituir o meu C2 na minha equação geral. Tá? Fazendo uma manipulaçãozinha, né, que é fácil da gente observar, eu vou ver que eu tenho aqui energia gerada e energia gerada, né? Então eu consigo juntar esses dois R's aqui, tá? E aí eu consigo ter uma expressão que vai ser energia gerada dividida por 4K vezes R0 menos R ao quadrado, tá? Mais a minha temperatura na superfície, tá? E isso vai me dar a temperatura em qualquer ponto ao longo dessa minha curva aqui. Então eu consigo descobrir, né, minha temperatura em qualquer ponto ao longo dessa distribuição, ela vai se comportar dessa forma aqui, tá? Se eu quiser saber a minha temperatura no eixo central, é fácil, né? Quando o meu R for igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero, logo eu vou ter que vai ser a temperatura na superfície mais energia gerada divididos por 4K, que eu tenho essa informação, é dado no problema, tá? E o meu R0 é o raio, né, que eu botei aqui, então raio ao quadrado, né? Então é 0,005, né, ou 5 milímetros, que é dado no problema, tá? 4, condutividade térmica também é dado no problema, e aqui a energia gerada por unidade de volume também é dado no problema, certo? 108 vai ser a temperatura na superfície, logo, resolvendo essa expressão, eu botei que a temperatura no centro do meu fio é 128 graus Celsius. Ok? Vamos resolver mais um problema com geração de calor para ver se vocês estão bem espertos.